nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Quero convidar vocês a nós fazermos uma pequena reflexão sobre a leitura do Evangelho deste domingo, o menino Jesus no templo. Não vou destacar aqui inicialmente nenhum versículo, nós vamos fazer uma meditação à base desse texto, refletindo sobre dicas de Jesus para o ano novo. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo esteja conosco neste momento. Amém. Como é normal, quando há passagem de ano, além daquelas expectativas que foram criadas por quem apostou na Mega Sena, e a cada ano a coisa vai aumentando. Estive olhando nas minhas anotações, em 2020 o prêmio da Mega Sena foi 300 milhões, em 2025, no ano passado foi 24, 600, e agora chegou a 1 bilhão. Mas além desses sonhos e desejos, a gente também ouve muitas previsões para o novo ano, recebe muitos conselhos, e com certeza não há melhor conselho do que aquele que Jesus pode dar a cada um de nós no ano que começa. A pergunta que a gente faz ao começar um novo ano ou perguntas que nós fazemos são essas: será que existe alguma coisa que eu preciso corrigir na minha vida? Existem alguns erros a eliminar? Será que eu posso fazer melhor no ano que começa? Nós temos aqui Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 é texto para o segundo domingo após Natal, mas é um texto perfeito para Ano Novo, porque é muito interessante, é muito bonito nós ouvirmos uma leitura falando sobre a família de Jesus, que era uma família humana, não era uma família perfeita, mas era uma família, um grupo que vivia em harmonia. E eu gostaria de, nesta reflexão, focar nas atitudes de Jesus, com 12 anos. Quais são as atitudes que nós podemos detectar no comportamento de Jesus? Nós podemos perceber princípios que Jesus manifestou para a sua vida pessoal e sua vida familiar. E esse texto, certamente, ele aponta caminhos para o ano novo. Esse texto, certamente, nos dá dicas de Jesus para o ano novo. Não fiquem esperando novidades. A palavra de Deus nós já conhecemos suficiente, mas sempre é bom relembrar, e é sempre bom a gente saber que a palavra de Deus é sempre nova, ela sempre é curadora, ela sempre é transformadora. E eu gostaria que esta reflexão pudesse servir de motivação para cada um de nós ao iniciarmos 2026. Vamos lá. Nós temos nesse texto aqui, eu quero destacar 3 dicas de Jesus. A primeira dica que Jesus nos dá aqui é como se ele estivesse dizendo assim: cultive uma vida devocional tendo a palavra de Deus como fundamento. Eu vou repetir. Primeira dica de Jesus: cultive uma vida devocional tendo a palavra de Deus como fundamento. Como é que nós olhamos isso no texto? O que diz o texto? A família de Jesus tinha ido para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa dos judeus, quando Jesus tinha 12 anos. Quando terminou a festa, eles voltam para casa. Jesus não está junto com aquele grupo que volta para casa. Imaginem depois de... Isso aí é uma coisa que a gente nem pode imaginar na nossa realidade, Um menino de 12 anos
os pais voltarem para casa e depois de um dia eles se darem conta de que o garoto não está com eles, né? E aí o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Jesus tinha ficado em Jerusalém 3 dias procurando Jesus em Jerusalém, e vão encontrar Jesus aonde? Estudando a Bíblia no meio dos doutores. Aquilo não aconteceu por acaso, foi fruto da educação que Jesus tinha recebido dos seus pais. Os pais de Jesus tinham se ocupado com a vida espiritual do seu filho. E é bom a gente lembrar que Jesus, quando criança e adolescente, ele se desenvolveu como qualquer ser humano, né? Ele frequentava escolas, ele enfrentava sinagogas, ele familiarizou-se com as leituras do Antigo Testamento, ele familiarizou-se mais tarde com os comentários escritos já sobre a lei, sobre os profetas. E quando nós vemos que Jesus está estudando a Bíblia com os doutores da lei, vem a primeira dica para nós. E a primeira dica é essa: cultive uma vida devocional. Tenha a Escritura e tenha a Palavra de Deus como fundamento da sua vida para o ano novo. Infelizmente hoje a vida devocional, ela não é tão relevante assim para muitas pessoas. E vamos lá, é preciso a gente reconhecer que muitas vezes há muito comodismo, muitas vezes nós nos desculpamos dizendo que falta tempo. E nesta falta tempo para nós abrirmos a Bíblia em casa, para meditarmos na Palavra de Deus. Falta paciência para nós juntarmos as mãos e orarmos com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos. Falta paciência para nós esperarmos as respostas de Deus às nossas orações. O que significa a vida devocional? A vida devocional, ela implica em orar. Vida devocional entende-se como leitura da Palavra de Deus. Vida devocional inclui as nossas vindas aos cultos dominicais, para que podermos, numa vida devocional, ouvir a palavra, cantar, orar, participar da Santa Ceia. A vida devocional, ela faz parte da nossa vida cristã. É o estudo da palavra, é a leitura, são as orações em conjunto. E por que isso é importante? Ou não é importante? É importante, por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer agir no coração de cada um de nós. E o Espírito Santo faz isso pelo ouvir, pelo meditar, pela reflexão na palavra de Deus. Esta palavra não pode ser desprezada. Por quê? Porque é uma palavra pela qual Deus aponta nossos erros. Nós não gostamos disso, mas Deus aponta os nossos erros. Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos corrige, e Deus nos lembra quão rico Ele é em perdoar, e quão capaz Ele é de renovar a nossa vida diária. Porque o Evangelho é poder de Deus que transforma corações. O Evangelho é poder de Deus que habilita cada um de nós para uma vida cristã em família, uma vida cristã na sociedade, uma vida cristã nos nossos relacionamentos. Anotem isso: o encontro pessoal de Jesus com o Pai no templo deu-se através da Escritura. Ele encontrou-se com o Pai Celestial no templo, estudando as Escrituras. Um outro detalhe importante: a distância entre Nazaré e Jerusalém era de cerca de 130 quilômetros.
Eles fizeram isso a pé, ida e volta. Muitas vezes é difícil pegar um Uber 5 quilômetros para fazer a mesma trilha. É assim que Deus quer estar conosco todos os dias. Ele quer nos dar força, Ele quer nos encorajar para uma vida fértil e proveitosa, baseada na palavra de Deus. Uma última palavra sobre essa primeira dica de Jesus. Talvez alguém de nós diz assim: pastor, às vezes eu não consigo entender sozinho a palavra de Deus. Ou algumas vezes talvez eu não tenha o gosto e o prazer de abrir a Bíblia. Vocês viram o que nós lemos hoje no Salmo? O que diz o Salmo de hoje? O Salmo de hoje diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Alguém aqui não gosta de mel? Pois a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Essa é a primeira dica de Jesus. Cultivem uma vida devocional ao longo do ano novo, e que essa vida devocional seja fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Segunda dica que Jesus nos dá nesse texto: sejam disciplinados e sejam submissos aos seus superiores. Onde é que está isso? Vamos lá. Será que essa dica é importante? José e Maria, eles iniciaram a viagem de volta, e Jesus permaneceu lá no templo, certo? O ato de Jesus não foi um ato de desobediência. Jesus teve fortes motivos para permanecer no templo, como nós já ouvimos isso. Ele foi educado por isso. Agora olha o detalhe: quando os pais de Jesus chegaram aflitos e depois de 3 dias localizaram Jesus lá no templo, o que o texto aqui dá a entender? Jesus entendeu a preocupação dos seus pais. Ele explicou para os seus pais o que tinha acontecido. Ele sentiu que aquela atitude da mãe perguntando: meu filho, o que você fez conosco? Na pergunta da mãe, Jesus percebeu o quanto os seus pais o amavam. E aí o que o texto diz? O texto diz que Jesus concordou com seus pais, voltou para casa, e o que diz o texto? E era submisso a eles. A indisciplina e a insubmissão andam à solta por aí. A indisciplina e a insubmissão estão à solta em muitos lares, no seio de muitas famílias, nas escolas e na sociedade. A gente não precisa aqui divagar muito sobre as causas da indisciplina e da insubmissão, mas podemos dizer que as causas são mais variadas. Começa pelo pecado que está no coração humano, segue pelas más influências que nós recebemos do meio em que nós convivemos, especialmente as más amizades. A causa da indisciplina e da insubmissão, ela acontece por causa do mundo em que nós vivemos e por causa das tentações do diabo. Mas as causas da indisciplina e da insubmissão também têm causas dentro dos nossos lares. A ausência de afeto e de carinho, o excesso de permissividade, a ausência de regras claras sobre como uma família deve interagir e viver, e tudo isso conduz a atitudes de quê? De ira, de desobediência, de indisciplina e, consequentemente, de insubmissão. Resultado, é por isso que nós temos também muitas famílias desestruturadas na nossa sociedade. Detalhe:
Jesus estava com os doutores da lei estudando as Escrituras. Significa que Jesus, em primeiro lugar, era submisso ao Pai Celestial. Mas a sua submissão ao Pai Celestial não excluía a honra que ele devia aos pais terrenos. Ele não despreza os seus pais. Então a submissão a Deus e a submissão aos seus pais andavam em conjunto. E essa submissão de Jesus aos seus pais era fruto do amor que ele tinha recebido no seu lar. Nós temos aqui então a segunda dica de Jesus para o ano novo: sejam disciplinados, sejam submissos aos seus superiores. Há novidade nisso? Claro que não. Todos nós aprendemos lá nas aulas de catecismo o quarto mandamento, quando Lutero diz: honra a teus pais e superiores. O quarto mandamento já fala sobre submissão e disciplina. Quem são os nossos superiores além dos pais? Os nossos educadores, os nossos patrões, os nossos chefes de equipe, as nossas autoridades, por melhores ou por piores que elas sejam. A ausência de disciplina e de submissão gera caos. E é por isso que a palavra de Deus diz: amemo-nos uns aos outros, respeitemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, como Jesus considera cada um de nós. Então guardem essa segunda dica de Jesus: sejam disciplinados, sejam submissos aos seus superiores, porque quanto menos caos, melhor nós vamos viver no ano de 2026. E ainda, a terceira dica, é a última dica que eu trago para vocês. Vamos ver então como é que nesse texto nós podemos tirar mais uma dica de Jesus. O que Jesus diz aqui? Sejam bons administradores da vida de vocês. Onde é que está isso aqui? Meio estranho, né? Mas vamos lá. Vocês perceberam que quando Maria e José chegam e Maria pergunta para Jesus: o que você está fazendo aí? Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz assim: vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não sei se vocês sabem, mas essas são as primeiras palavras registradas na Bíblia que saem da boca de Jesus. Façam um teste e perguntem: qual foram as primeiras palavras que Jesus proferiu que nós conhecemos? Exatamente essas: vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? O que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre diferentes traduções que se dá a essa frase. Aqui na nossa edição que nós temos, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Existem outras traduções mais antigas em que nós lemos assim: vocês não sabiam que eu devia me ocupar das coisas do meu pai? E existe ainda uma outra tradução mais antiga que Jesus pergunta assim: vocês não sabiam que me convinha estar tratando dos negócios do meu pai? Qual é a ênfase aqui? A ênfase aqui é prioridade. O que é prioridade? Aquilo que é o mais importante para mim. E quando nós falamos sobre prioridade, nós estamos tratando de administrar a nossa vida cristã conforme a vontade de Deus. Jesus era um bom administrador da sua vida, a sua família também o era. Estar na casa do Pai era prioridade para Jesus. Os negócios, as coisas do Pai eram mais importantes do que os negócios seculares ou do que os negócios familiares. Hoje, infelizmente, o que se observa é uma forte inversão de prioridades. As pessoas hoje estão em dificuldades,
A preocupação com os negócios do mundo é maior do que a preocupação com os negócios de Deus. Há uma maior preocupação em ganhar o mundo do que ganhar a própria alma. Quando se fala em dinheiro especificamente, culpa-se a crise, não é verdade? Nós sabemos que existem muitas famílias que ganham muito pouco e passam muitas dificuldades por causa do pouco que recebem. Mas existem pessoas e famílias que ganham muito e também estão em crise, porque administram mal aquilo que têm. Então nem sempre o problema é a crise, o problema é a falta de prioridade. O problema é a falta de uma boa administração no uso do tempo, do corpo e da mente, dos dons, dos bens e dos dinheiros. Todos nós que somos trabalhadores, todos nós que somos pais, nós sabemos como é necessário nós administrarmos bem o nosso dinheiro para que não falte comida na mesa, para que não falte dinheiro para comprar o material escolar nesse início do ano e para que nós simplesmente tenhamos o necessário para cuidar da saúde da nossa família. Então, a má administração, a falta de prioridade sobre aquilo que é mais importante conforme a vontade de Deus, isso se reflete na vida familiar e, por que não, até no trabalho da igreja. Nas ofertas que muitas vezes nós não direcionamos para a pregação do Evangelho. Não custa eu repetir, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Deus. Vamos lá, Deus nos criou, Deus nos redimiu e nos chamou, Deus nos renovou, Deus nos habilitou a viver para o louvor da sua glória. Isso inclui bens, dons, tempo e toda a nossa vida. Isso significa privilégio para nós. Jesus morreu na cruz, e Lutero diz isso na explicação do segundo artigo, Jesus morreu na cruz para que eu lhe pertença e eu viva submisso a ele em seu reino. Ele deseja que cada um de nós esteja consagrado primeiramente ao Senhor, é por isso que Jesus diz, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas se esquecem disso. Então isso significa nós aprendermos desde cedo a usar bem os nossos dons, a administrar bem o nosso tempo, a aprender a gerir bem o nosso dinheiro, a nós ofertarmos para que o Evangelho continue sendo pregado a todas as pessoas. É isso. 3 dicas de Jesus para cada um de nós. Para aqueles que acharem que serve, guardem no seu coração. Cultivem a vida devocional, tendo a Bíblia como o fundamento. Sejam disciplinados, sejam submissos, evitem o caos, amem-se uns aos outros. Terceiro, sejam bons administradores da vida que Deus lhe deu, tratando tudo como prioridade, conforme a vontade de Deus. Para terminar, queria só dizer o seguinte: nós não somos perfeitos. 2025 pode ter revelado algumas ou muitas mazelas na vida de cada um de nós. Mas eu quero dizer para vocês que Deus pode mudar aquilo que não está bem. Ainda é tempo. Ele pode perdoar o nosso passado, Ele quer fortalecer aqueles que desejam seguir as dicas de Jesus. Não é simplesmente a mudança de um ano para outro que vai operar milagres em nós. Não é simplesmente a mudança de um ano para outro que vai de repente nos tornar pessoas perfeitas. Deixemos o Espírito Santo fazer isso em nós, pela sua palavra, pela Santa Ceia,
Vocês podem ter a certeza de que Deus tem planos muito especiais para cada um de nós. Vocês podem ter a certeza de que Deus nos ama de uma maneira que não se pode medir. E Ele deseja que cada dia do novo ano seja ricamente abençoado com uma vida devocional, com uma vida de amor em disciplina e submissão, e também numa vida bem administrada conforme a vontade de Deus. Não seremos perfeitos, mas vale a pena ouvir a palavra de Jesus e as suas dicas. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.